Abra sua Bíblia, Lucas capítulo número 14 e o verso 1. Vamos ler alguns versículos para nós aprendermos nesta noite alguma coisa da parte do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo número 14 e o verso 1. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco, e Deus tem uma palavra para as nossas vidas neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi não o tire logo? E nada lhes podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como o escolhia os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado a uma festa, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. E então, com vergonhas, terás de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. E então terá honras diante dos que estiverem contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vamos repetir todos nós esse versículo 11? Porquanto qualquer a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Os irmãos podem se assentar-se. Meus irmãos, este texto que nós lemos fala de mais um dos embates do nosso Mestre Jesus com os escribas e os fariseus. Nós já escutamos muito sobre farisaísmo, sobre alguém que é fariseu. No tempo de Jesus existiam 7 tipos de fariseus, e a gente, quando ouve esta palavra farisaísmo ou fariseu, a gente tem muitas vezes uma concepção negativa do fariseu. Mas na época de Jesus, irmãos, nem todos os fariseus eram ruins. Até porque não tem por que entrarmos na história dos fariseus hoje,
Mas os fariseus tiveram uma contribuição muito importante para Israel. E nem todos eram pessoas que afrontavam a Cristo, que não criam nele. Tinha fariseus bons também. Mas muitos deles confrontavam a Jesus. E Jesus também confrontava a eles. Os fariseus, irmãos, se você observar Mateus 23, o versículo 13 ao 23, você vai observar que Jesus vai dar uma surra ali nos fariseus, e ele começa dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus. E Jesus vai dizer, correlatar algumas coisas que eles faziam. Primeiro Jesus diz assim: porque vós estreitais o caminho. Em outras palavras, os fariseus eram um povo que tinha um zelo pela lei, um zelo grande que até que estreitava o caminho. E Jesus falou: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque estreitais o caminho e ninguém passa, e tampouco próprio vocês não passam. Aí Jesus continua falando com eles e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, que percorrem caminhos e mares para fazer um discípulo, mas quando o fazes, os seus discípulos se tornam 2 vezes mais filhos do inferno. Olha que Jesus está usando. E ele diz assim: ai de vós, fariseus, que visitam as viúvas, com a desculpa de prolongadas orações. E ele continua dizendo: ai de vós, fariseus, que dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas não exercitam misericórdia. Quando nós lemos isso, nós temos uma tendência já de reprovar qualquer ação farisaica. Mas observe uma coisa, irmãos. Jesus confrontando diz assim: ai de vós que visitam as viúvas, mas visitar uma coisa certa, ou não? Ele diz assim: com prolongadas orações, mas orar é certo. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorrem caminhos e o mar para discipular alguém, mas discipular é certo. E ele diz assim: ai de vós que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho pela lei, irmãos. Eram coisas tão insignificantes que um judeu não era obrigado a dar o dízimo, mas eles davam. O problema, irmãos, não é o jeito que eles faziam, mas a maneira. E eu aprendo uma coisa, irmãos, com eles, que é um erro que nós não podemos cair, irmãos. Fazer a coisa certa de uma maneira errada. Eles iam visitar, e visitar é certo, só que visitavam com um pretexto de devorar as viúvas, de comer na casa das viúvas, pegar o resto do alimento que tinha, tirar a oferta. Eles oravam prolongado, mas orar é certo. Mas as prolongadas orações tinham uma segunda intenção. Eles percorriam caminhos distantes para fazer um discípulo, e fazer discípulo é certo. Mas o problema é que eles não sabiam encaminhar o discípulo para o céu.
Eles davam o dízimo, mas dar o dízimo é certo. E eles davam o dízimo das pequenas coisas que nem eram obrigados a dar. Só que esqueciam-se da misericórdia. E Jesus apontou justamente para nos mostrar, irmãos, que às vezes acontece algo conosco, como igreja, como líderes. Acontece algo conosco que nós fazemos o certo de uma maneira errada. Então temos que cuidar muito com isso. E o capítulo 14 começa dizendo que Jesus foi a um jantar, uma janta de um fariseu, a uma festa. E a Bíblia diz que os fariseus e escribas observavam a eles, a Jesus, para ver se ele curaria alguém no sábado. E ali no meio deles estava um homem hidrópico. E Jesus, quando vê aquele homem hidrópico, olha para os fariseus e escriba e diz assim: é lícito curar no sábado, sim ou não? O que é, irmãos, alguém que é hidrópico? É muito interessante isso. O que é hidropsia? A hidropsia é uma síndrome que o ser humano pode ter, em que incha os membros do seu corpo. Às vezes o braço fica inchado, as mãos ficam inchadas, os pés ficam inchados, porque a pessoa vem com um problema em que ele começa a reter líquidos, começa a reter água no corpo. Isso é chamado de hidropsia. Ou seja, alguém começa a inchar. E quando Jesus cura esse hidrópico, irmãos, Ele está mostrando o ser humano como alguém que por pouca coisa, por causa de uma enfermidade chamada pecado, ele pode adquirir esse problema de ficar inchado. E é um problema muito sério isso, irmãos, quando acontece na igreja. Quando alguém tem uma enfermidade de se inchar. Não estou falando agora fisicamente, estou falando espiritualmente. E essa síndrome, irmãos, esse problema de inchar já vem de muito tempo, antes da criação do homem, porque a Bíblia diz que em algum lugar do espaço celestial, Satanás era a criatura de Deus mais perfeita. Ele era chamado de Lúcifer, irmãos, porque a palavra Lúcifer quer dizer aquele que exala, aquele que transmite luz. Ele era um ser de luz. O lugar onde ele pisava, irmãos, tinha 9 tipos de pedras preciosas. E quando Lúcifer, ele se movimentava, irmãos, no corpo de luz dele, saíam sons, a Bíblia diz, de pífaros, de buzinas, sons musicais. Então toda vez que ele andava no meio daquelas pedras afogueadas, ia saindo dele próprio uma adoração a Deus em forma de música. Mas um dia ele olhou para cima, porque Satanás nunca esteve no céu, irmãos. Aí que nós erramos. Satanás nunca esteve no céu. Ele esteve em algum lugar celestial. Eu chamo do primeiro jardim do Éden. E ele olha para cima
e vê os querubins voando em roda do trono de Deus, e diz assim, coloca em seu coração: eu subirei, então ele estava embaixo, até o trono do Altíssimo, e lá me assentarei. Só que quando ele inchou, a Bíblia diz que Deus jogou ele de cima para baixo. E quando Jesus está conversando com Pedro, Jesus diz assim: esta noite, Pedro, Satanás me pediu para cirandar a tua vida, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E Jesus diz assim: e eu vi Satanás cair como um raio do céu. Então esse problema de inchar, irmãos, já é antigo. A Bíblia diz que Nabucodonosor, em toda a sua glória do Império Babilônico, está no livro de Daniel, ele olha para toda aquela glória, jardins suspensos, a sétima maravilha do mundo, e ele olha e diz assim: como eu construí isto aqui? Eu sou o cara mesmo, é só eu para fazer e ter uma glória dessa. Naquele mesmo instante, a Bíblia diz que Deus ouviu, e Nabucodonosor, irmãos, ficou doido, ficou louco, e ficou por 7 anos, irmão, no campo, nas pastagens, comendo erva do campo como um animal. E a Bíblia diz que seu cabelo cresceu, suas unhas cresceram, irmãos, porque ele se inchou e não deu glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Herodes estava discursando em um aerópago, e um dos povos gritou assim, uma turba que estava lá: esta é a voz de Deus e não de homens. E a Bíblia diz que ele não quis dar glórias a Deus. E sabe o que aconteceu com ele, irmãos? A história diz, Flávio Joséfo diz, que um verme saiu da sua coxa e consumiu a Herodes, e a Bíblia Sagrada diz que ele foi comido vivo por bichos, porque não quis dar glória a Deus. Mas graças a Deus que tem uma igreja no Mato Branco, que tudo que acontece em nosso meio, nós rendemos glórias a Deus, que nós não somos ninguém, não somos capazes, não fazemos nada, não somos nada, mas nós temos um Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então que passe longe de nós essa enfermidade, irmãos, que passe longe de nós essa doença, não, que não sejamos hidrópicos, porque Jesus está aqui também para curarmos, mas que nós possamos ser pessoas humildes para trabalhar para o seu reino, e Deus um dia também nos exaltará. Aleluia. Eu quero falar nesta noite, irmãos. Aí Jesus cura esse hidrópico, despede ele. Aí Jesus vai aplicar uma parábola. A parábola dos primeiros lugares. E Jesus diz assim: quando te convidares para... Isso é muito interessante. Quando te convidares para uma festa, não se assente no primeiro lugar, se assente no último, no derradeiro. Porque se tu se assentar no primeiro lugar, na festa pode chegar um convidado mais digno, mais honrado que ti. E aquele que te convidou pode chegar para ti e dizer assim: sai do primeiro lugar e volta para o último, porque aqui temos um convidado mais honrado. E Jesus diz assim: mas quando tu fores para uma festa, senta no último lugar, porque de repente pode passar aquele que eu te convidou e vai dizer para ti: por que você está aí no último lugar? Vamos lá na frente, que tem um lugar reservado para você.
Parece uma parábola tão simples, irmão, mas tem lições espirituais tremendas aqui. Eu quero aprender com você nesta noite. A primeira lição, irmãos, é a seguinte: cuidado com os primeiros lugares. Quem corre muito atrás dos primeiros lugares pode se assentar num lugar que não é seu. É o que Jesus falou. Ele disse: você pode assentar-se no primeiro, mas de repente vai chegar alguém mais honrado, mais digno que ti, e tu vai ter que sair. Então, irmãos, quem corre muito atrás de primeiros lugares, de repente pode se assentar no lugar que não é seu. Porque primeiro lugar, irmãos, todo mundo quer. É bom assentar, não é pecado assentar-se no primeiro lugar, irmãos, desde que Deus o convide para estar lá, desde que Deus separe para ti a cadeira do primeiro lugar. Porque eu vejo na Bíblia exemplos, irmãos, de pessoas que quiseram sentar no primeiro lugar, mas se deram mal. Por exemplo, Absalão, filho de Davi. A Bíblia diz que Davi estava no emaranhado de problemas, irmãos. Davi tinha entrado em vários problemas. Davi estava passando uma crise familiar, Davi estava passando uma crise espiritual, Davi estava passando uma crise no reino. Ele tinha cometido pecado, adultério. E Absalão, seu próprio filho, irmãos, achou uma estratégia para tomar o lugar do pai, tomar a cadeira do pai, tomar o trono do pai, assentar-se no lugar do seu pai. Sabe o que ele fazia? Ele ficava, irmãos, na entrada, na porta do palácio, todos os dias cedo. Todos os dias cedo. E quando vinha algum homem para resolver uma questão com o rei, Salomão dizia para ele: qual que é a sua questão? Porque o rei está muito culpado. O rei está em crise. O rei está com problema. Ele não poderá te atender. E aquele homem inocente, ele contava o problema para Absalão, e Absalão dava uma resposta para ele, dizia assim: vai em paz, Deus é contigo. Se fosse hoje, irmão, a vitória é tua. Vai sossegado. Aí aquelas pessoas que chegavam-se a ele, ao príncipe, né, ficavam muito gratos, porque enquanto Davi demorava, quem sabe 1, 2 anos para resolver o problema de alguém, Absalão resolvia no momento, na hora. E nós gostamos que os nossos problemas sejam resolvidos na hora, nós não gostamos de esperar. E aquela pessoa ficava muito grata, e se prostrava para honrar Absalão. E Absalão dizia não, pegava a mão da pessoa e beijava, irmãos. E Absalão foi ficando muito querido entre o povo, ele persuadiu o povo. E chegou um dia que ele decidiu no seu coração que ia tomar o trono do seu pai. Aí a Bíblia diz, irmãos, que o shampoo que Absalão usava não era Palmolive, qualquer outro. Não era esse shampoo que tem por aí, Monange e outros. Sabe qual era o shampoo que a Bíblia diz que ele usava nos seus cabelos? 2 quilos de ouro. Ele colocava nos seus cabelos, ele tinha os cabelos compridos, irmãos, e colocava 2 quilos de ouro nos cabelos, que ele brilhava. Onde ele passava de longe estava brilhando. E quis tomar a glória para si. Quis ocupar o primeiro lugar. E sabe aonde Absalão terminou, irmãos? A Bíblia diz que Absalão terminou pendurado, morto numa árvore, num galho de árvore,
que quando ele estava fugindo do exército do seu pai, os seus cabelos ficaram emaranhados numa árvore, e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, e Joabe chegou e matou Absalão. Por quê, irmãos? Porque quis tomar um lugar que não era seu, pelo menos no momento. É uma coisa que devemos cuidar, irmãos, cuidado. Tem lugares, irmãos, que nós queremos, mas não é nosso, não é ali que Deus quer. E tem até pessoas assim, tem até obreiros assim, irmãos, eu já vi isso, que ele se aproveita da fraqueza do seu pastor, do seu líder, em alguma área, assim como Absalão se aproveitou da fraqueza do pai, que ele estava problemado. E eu já vi pessoas, obreiros, irmãos, se aproveitar da fraqueza do seu líder, para agradar uma massa, para agradar um grupo. E a Bíblia diz que quando Absalão vai para tomar o trono, vai 200 homens com ele, mas os homens eram inocentes, nem sabiam por que estavam com eles, a Bíblia diz, nem sabia. Mas Deus não deixa ninguém ocupar o lugar que não é seu. Eu tenho uma palavra para a sua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. O lugar que Deus te colocou no reino é só seu. Deus não deixa ninguém assentar-se lá, porque Deus escolheu você. Porque toda vez, irmãos, isso é palavra de Deus, toda vez que nós queremos ocupar primeiros lugares, irmãos, sempre excluímos alguém. A Bíblia diz que Maria Salomé, a mãe de Tiago e João, ela chegou para Jesus e disse assim: Jesus, permita que meu filho, um filho meu se assente à sua direita, e outro filho meu se assente à sua esquerda no seu trono. Quando ela usou essa frase, irmãos, já excluiu Pedro, e quem tinha promessa era Pedro. Porque nessas corridas dos primeiros lugares, irmãos, sempre vamos excluir alguém. Eu anotei uma frase aqui, que essa é minha, Deus me deu de tarde aqui. Pelos primeiros assentos se perde o companheirismo. Vamos lá? Pelos primeiros assentos se perde o companheirismo. Vou citar o exemplo, quem sabe você já passou por isso. Alguém era muito amigo de você, muito amiga de você, irmã, até o dia que você teve um cargo na igreja. O dia que Deus honrou você, que Deus te deu uma cadeira, e algum departamento da igreja viraram as costas para você, já ficaram indiferentes, já começaram a achar fraquezas, porque nessas corridas de primeiros lugares, irmãos, sempre a gente vai excluir alguém da nossa vida. Por isso que Jesus falou: não fiquem buscando o primeiro lugar, porque aquele que a si mesmo se humilha, Deus vai exaltar. A Bíblia diz, São Tiago diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Deus vos exaltará. Não interessa se você está por último, quem está no controle da sua vida é Deus, e Ele vai te convidar, Ele vai te levar mais alto, Ele tem propósito na sua vida, mas não fique correndo atrás de primeiros lugares. Glória a Deus. Outra lição que eu aprendo, irmãos, isso é muito interessante. Os primeiros lugares são perigosos. Se você pudesse anotar isso, irmãos, você nunca mais esquecer. Até na tua Bíblia para anotar isso aqui, que é profundo esse negócio aqui.
Os primeiros lugares são perigosos, porque toda altura é precipício. Vou falar novamente. Os primeiros lugares são perigosos, porque toda altura é precipício. Porque nós, irmãos, a nossa geração está com um costume muito errado, fora do contexto bíblico. Porque nós achamos que quem nos levanta é Deus, e quem nos leva para o deserto é o diabo. A nossa geração pensa assim: tudo que tem que subir é Deus que faz, e toda luta é provocada pelo diabo. Nem sempre, irmãos, nem sempre. Tem lugares altos que é o diabo que leva, e tem deserto que é o Espírito Santo que nos leva. Mateus capítulo 4, verso 1. A Bíblia diz assim: e o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá na tentação, irmãos, quem levou Jesus para o alto, no pináculo do templo, não foi o Espírito Santo, foi Satanás. Porque o diabo sabe que quanto mais ele te levantar, maior será o seu tombo. Porque a estratégia do diabo é justamente isso, irmãos: te levantar o quanto mais rápido possível, te levantar o quanto mais alto possível, para depois mandar você se atirar de lá. Mas Deus às vezes te leva no deserto, porque é no deserto que Deus vai te dar vitória. É no deserto que o Espírito Santo vai estar com você. É no deserto que os anjos vão te servir. E é no deserto que o diabo será envergonhado, e Deus vai formatar a sua vida. Eu aprendo muito com a águia, irmãos, que a águia ela tem duas asas muito grandes. Quando a águia está voando no céu, aplanando, irmãos, as suas asas chegam a dar 3 metros de envergadura. É muito grande. E Isaías no capítulo 40, e o verso 31, ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias. Sabe por que Isaías fala isso, irmãos? Porque a águia é o pássaro, é a ave que voa mais alto. Só que em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia vai dizer da mulher vestida de sol, que está sendo perseguida pelo dragão. E a Bíblia diz que foi dado para essa mulher 2 asas de águia. E com as 2 águias ela voou para o deserto. Eita, irmãos. As mesmas asas que Deus te dá, você pode voar para cima. Mas às vezes Deus vai te dar asa para você voar para baixo. Porque nós devemos entender, irmãos, que tem tempos na nossa vida que devemos voar para cima, que Deus vai nos abençoar, que seremos exaltados por Deus. Mas devemos entender que Deus vai dar asas para nós também, para voar para baixo, nos desertos das provações, nos desertos das humilhações. Talvez seja o momento que você está vivendo. Talvez você achou que águia, você é uma águia e só voava para cima. Não, tem horas que você vai voar para baixo, mas Deus estará contigo. Deus te dará livramento, porque o crente pode voar para cima, mas o crente também precisa voar para baixo, nas asas da humilhação, nos desertos da vida, mas sempre vai sair vitorioso. Glória a Deus. Então, irmãos, os primeiros lugares são muito perigosos. Por isso que Jesus falou assim: não ocupem os primeiros lugares. Deixe o dono da festa te convidar. Mas eu vou falar rapidamente aqui, mais uns minutinhos. 3 motivos porque é melhor nós estarmos nos últimos lugares.
3 motivos, rapidinho. Porque na nossa visão, irmãos, é melhor estar nos primeiros. Mas Jesus é contraposto disso e diz que é perigoso estar nos primeiros. Então agora vou te dar alguns motivos porque é melhor estar no último. E o primeiro motivo, porque nos últimos lugares não tem disputa. Irmão, você já ouviu alguém disputar último lugar? Você já viu? Eu nunca vi, irmãos. Eu já vi muita briga na igreja, irmãos, muito problema na igreja, de pessoas que querem disputar os primeiros lugares. Teve alguém uma vez que foi reclamar para o meu pastor, dizendo que eu preguei em 6, 8 meses, 12 vezes no domingo, ele pregou 3. Ele até fez as contas, usou a matemática. Porque muitas vezes queremos, irmãos, ocupar os primeiros lugares e esquecemos-se dos últimos. E a grande bênção do último lugar, irmãos, que ninguém vai brigar com você. Último lugar, irmão, ninguém vai disputar com você. No último lugar, irmão, você fica tranquilo, termina o culto, você vai embora, dorme bem à noite. Você não vai perder noite de sono, irmãos. Aquele que você confiava, aquela que você confiava, irmã, não vai virar a cara para você, ela vai continuar tendo amizade. Porque os últimos lugares, irmãos, ninguém quer. Tem muita gente que quer pregar, tem muita gente que quer cantar, tem muita gente que quer liderar, irmãos. Mas eu não vi ninguém chegar para mim até hoje e falar: pastor, me arruma uma vassoura que eu vou varrer a calçada da igreja. Mas no reino de Deus é assim, irmãos. É melhor estar no último lugar, que você vai se livrar de muitos problemas. Só que tem um segredo que Jesus revela. Ele diz assim: mas os últimos serão os primeiros. Sabe o que Jesus está falando? Eu inverto fila. Glória a Deus. Sabe por que é melhor, irmãos, nós estarmos nos últimos lugares? Porque os olhos do Senhor também permeiam os últimos lugares. E eu aprendo, irmãos, algo aqui, que Deus também inverte fila. Jesus disse: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Eu creio ainda num Deus, irmãos, que inverte filas. Como lá naquele dia, quando Deus mandou o profeta Samuel na casa de Jessé, fizeram uma fila humana, 7 pessoas, 7 homens, um melhor do que o outro, mas não existia só uma fila humana lá, tinha uma fila divina. Na fila humana tinha 7 pessoas, na fila divina não tinha nenhum, mas se passou os 7, e o profeta Samuel pergunta para Jessé: acabaram os seus jovens, acabaram os seus mancebos? E Jessé diz: não, ainda falta o menor. Então não assentaremos à mesa enquanto ele não chega, irmãos. Nós devemos crer que Deus é um Deus que ainda inverte filas. Nós devemos ter, irmãos, porque por mais que não nos chame para a mesa, por mais que não nos convide para a festa, os olhos do Senhor estão lá no deserto conosco, nos acompanhando. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que certo dia José levou seus 2 filhos para Jacó abençoar, dar a benção da primogenitura. Era uma benção de liderança. E Jacó estava já na sua cama, no seu leito de morte. E Jacó se assentou-se, apoiado no bordão, no cajado. E José trouxe os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés era o primogênito, o mais velho.
quem tinha que receber a bênção da primogenitura, irmãos, era Manassés. Efraim foi só para completar a fila. E naquele culto, na beira da cama de Jacó, quando Jacó foi abençoar os filhos de José, estava aqui, irmãos, Manassés na mão direita, estava Efraim na mão esquerda. Manassés na mão direita, o mais velho, Efraim na mão esquerda, o mais novo, o menor. Na hora que Jacó foi abençoar e começou a orar, começou a adorar, a Bíblia diz que Jacó, em vez de colocar a sua mão direita, a mão da bênção, sobre a cabeça de Manassés, a Bíblia diz que ele cruzou os braços. E José era daqueles crentes, irmãos, que orava com o olho aberto. E José, quando viu que Jacó, seu pai, cruzou os braços, irmãos, e estava abençoando o menor, o mais novo, José disse assim: não é assim não, meu pai, não é assim, o Senhor está abençoando o mais novo. Mas Jacó olhou para José e diz assim: eu sei, porque o dia, irmãos, que Deus resolve abençoar o menor, irmãos, ninguém segura. Por isso que é bom, irmão, nós estarmos no culto da quinta-feira. Por isso que é bom nós estarmos no culto da terça-feira. Por isso que é bom, irmãos, estarmos no sábado. Por isso que é bom estarmos na escola dominical. Por isso que é bom, irmãos, estarmos no domingo à noite no culto. Que você não sabe, vai ser só mais um culto. Você, quem sabe, é o menor. Você não se acha capaz de nada. Você acha que Deus não tem projeto, não tem plano com você. Mas um culto simples que você vier como esse, aquele dia Deus pode cruzar o braço e abençoar a sua vida e te colocar na frente. Por isso que não perca uma oportunidade. Graças a Deus pela sua vida, que você está aqui, porque você é um aproveitador de oportunidade. Talvez você saiu da sua casa e disse: vai ser mais um culto de ensino, vou aprender mais um pouquinho da palavra. Mas Deus está dizendo para você: hoje Deus vai levantar você. Existe uma bênção diferenciada para a sua vida. Quem recebe, levante a sua mão para cima e dá um glória a Deus. Os olhos do Senhor também estão nos últimos lugares, para nós encerrarmos. Jesus falou assim: porque aqueles que a si mesmos se humilham. Essa palavra aqui, irmãos, humilhar-se, não é se fazer de coitadinho. Porque tem gente que não tem humildade, tem gente que tem autocomiseração. Senhor, eu não sou nada, eu sou aqui um Zé Ninguém, eu sou ajudante, como diz o pastor Silas Malafaia, o quinto carimbador. Não, irmãos, isso é coitadismo, isso é autocomiseração. Humildade, irmão, sabe o que é? É você saber que você está em um lugar de destaque, mas você continua sendo o mesmo. Sabe o que quer dizer no hebraico a palavra humildade? Ela é composta por duas palavras: humus e hildade. Humus quer dizer pó, hildade quer dizer pés. Todo humilde ele tem pé no chão. Todo humilde ele sabe onde está andando. Todo humilde ele sabe onde está indo. E a humildade, irmãos, precede a honra. Assim como a soberba precede a ruína, a humildade precede a honra. E a humildade é algo, irmãos, que nós devemos praticar, exercitar. Sabe quando eu exercito a humildade, irmãos? Primeiro, quando eu reconheço minha pequenez diante dos meus irmãos. Humildade, irmãos,
é eu saber que eu não sou menos que ninguém, mas eu também não sou mais que ninguém. Humildade, irmãos, é eu saber que por mais uma posição, quem sabe um pouquinho mais exaltada que Deus me colocou, eu sou igual a qualquer outro dos irmãos que estão em rodas de mim. Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que não sabem lidar com isso, por isso que Deus não dá. Deus conhece o filho que tem. Tem pessoas que Deus não dá graus de autoridade, níveis de autoridade, irmãos. Deus não dá nível de ministério porque Ele não sabe lidar com isso, irmãos. Um dia desse alguém me contando o quê? Que diz que um irmão foi levado para ser consagrado a obreiro. Daí foi consagrado lá, jogaram óleo nele. Quando ele voltou no carro, ele falou: agora sim, eu vou chegar na minha igreja, eu vou mostrar para aquela turma quem sou eu agora. Irmão, aí para no tempo. Aí Deus não dá, irmão. Porque por mais que Deus unja a nossa cabeça com óleo, devemos aprender que somos servo dos nossos irmãos. A maior demonstração de humildade foi do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, que Ele criou, todas as coisas foram feitas por Ele. Tudo que nós olhamos foi Ele que fez, mas Ele teve a humildade de descer, irmãos, lavar o pé dos discípulos. Aleluia. Sabe o que é humildade, irmãos, para nós encerrarmos? Quando os lugares altos não mudam a minha essência. Ah, irmãos, eu fico olhando obreiros, eu fico olhando pessoas, irmãos, e só sobe isso aqui, ó. Às vezes Deus tem, irmãos, isso aqui para ele, mas Deus dá as coisas, porque eu falo sempre isso, irmãos, Deus não tem elevador ainda, lá no céu não tem elevador. Deus não criou lá elevador, é só aqui, que você sobe rápido. No céu é a escada de Jacó. Elevador, você monta, aperta o botãozinho, escada, irmãos, é degrau por degrau, é passo por passo. E no céu não tem elevador, no céu ainda é a escada de Jacó. E Deus, irmãos, dá um pouquinho, e Ele, irmãos, já acha que Ele é a última Coca-Cola do deserto. Deus dá um pouquinho para Ele, e Ele já se sente no direito de afrontar, de passar por cima da autoridade. Assim é eu que faço, é do meu jeito. Não, irmãos, às vezes Deus tinha coisas tão grandes, mas Deus experimentou, Deus provou só para mostrar. Porque Deus não sabia? Claro que Deus sabia, mas Deuteronômio diz assim, Senhor falando: eu os coloquei no deserto para saber o que há no seu coração. Quando nós lemos esse texto, nós achamos que Deus não sabia o que tinha no coração do povo. Não, quando Deus falou isso, Deus estava falando: eu coloquei você no deserto para você conhecer quem é você. Porque Deus te conhece, irmãos. E humildade é isso, irmãos. Onde Deus te levar, onde Deus te colocar, irmãos, nada pode mudar a tua essência. Quantas vezes, irmãos, Deus me usou, irmãos, para falar com obreiros. Não foi nenhuma nem duas vezes. Falar com obreiros, irmãos. Estava no último lugar, não tinha chance nenhuma. Igrejas grandes, e Deus me usava, irmãos. Até eu ficava questionando: Senhor, será que é de ti isso aí? E Deus me usava, apanhava a mão na cabeça do obreiro e falava assim: Deus vai te levar lá, rapaz. Deus vai te levar lá.
Foi só mudar a cadeira dele, irmãos. Sumiu. Nem cumprimenta mais. Sabe por quê, irmãos? Nós temos uma dificuldade de lidar com a autoridade. Nós temos uma dificuldade, irmão, de ocupar os primeiros lugares. Então nós seríamos muito mais crentes se ocupasse os últimos. Mas Deus, Ele sempre quer que você avance. Deus sempre quer te exaltar. Mas Deus conhece o nível de humildade que você tem no seu coração. E Ele, conhecendo o nível de humildade, quanto maior o nível de humildade, mais alto Deus vai te colocar. E é uma palavra profética para você nesta noite. Se coloque em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, Paulo diz assim: porque Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então veja bem, irmãos, esse texto é muito profundo, porque Ele era Deus, Ele estava no trono, antes da sua encarnação, e a Bíblia diz assim, que Ele não teve por usurpação, porque Ele tinha níveis de humildade, e Ele, não tendo isso como orgulho, como soberba, como usurpação, Ele desceu um pouco e se fez semelhante a homem. Então primeiro Ele era Deus, agora pela sua humildade Ele se faz semelhante ao homem. Ele vai descer. Olha como Jesus vai descer, irmãos, na humildade. Aí depois que Ele se tornou homem, Ele fez-se semelhante a servos. A palavra servo ali significa diácono, diaconia. Então primeiro, de Deus Ele se tornou homem, de homem agora Ele se faz servo, que trabalha, é servo do homem. Aí, irmãos, Ele não tem por soberba morrer, visto que Ele é o dono da vida. E a morte dele, irmãos, não foi injeção letal. A morte dele, irmãos, foi a pior morte que um ser humano poderia passar. E Paulo diz, morte de cruz. Foi descendo. Aí pegaram o seu corpo, irmãos, e desceram à sepultura. O seu espírito, a sua alma, irmãos, desceu ao inferno, ao Hades. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Paulo diz assim, e Deus o engrandeceu, o exaltou soberanamente, e se assentou à direita da destra de Deus, e todo joelho se dobre perante Ele, no céu, na terra e embaixo da terra. O que eu aprendo com isso, irmãos? A humildade vai te levar em lugares muito altos. Nunca perca, irmãos, a humildade. Nunca perca essa essência que Deus colocou em nosso coração. Soberba é coisa do diabo. Soberba é coisa de Satanás, irmão. Crente é humilde, reconhece que o meu irmão não é maior do que eu, reconhece que nós somos fracos. Crente, irmãos, ele desce para depois subir. Quem leva primeiro, sobe primeiro é o diabo, que te leva um pináculo do templo e diz, você é o cara, você é o tudo. Não, primeiro Deus te leva no deserto, depois Ele vai te levando a lugares mais altos, porque aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Amém, irmãos? Vamos aprender a ser humilde. Nunca esqueça dessas lições, irmãos. Nunca esqueça que às vezes os primeiros lugares, irmãos, vai atrair em nós muitos problemas. Mas vamos reconhecer
que podemos ser crente também no último lugar, que possamos ser servo de Deus no último lugar. Observe que o homem hidrópico, Jesus curou ele, foi curado, vivenciou um milagre, mas a Bíblia diz que na festa Deus mandou ele embora. Tem muita gente inchada, irmãos, que acha que é alguma coisa, até está na igreja, até Deus faz milagre na vida dele, até que Deus abençoa ele, mas no dia da festa, que é a bodas do Cordeiro, não vai estar lá. Mas aquele que ama os últimos lugares, que são humildes, estão à disposição do reino de Deus, Deus vai colocar por primeiro. Ao que vencer, concederei que assente no meu trono, assim como eu assentei com meu Pai no seu trono. Amém, irmãos? Quero orar com você nesta noite. Fecha os teus olhos. Senhor amado, Pai poderoso, em nome de Jesus, aprendimos da sua palavra nesta noite, Senhor. Oh Senhor, ajuda-nos, Pai, compreendermos. Ajuda, Pai, nos usar esse ministério que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a usar essa autoridade que o Senhor nos deu, Senhor. Porque somos incapazes, somos frágeis, somos pequenos. Pai, que possa ter, Senhor, essa essência, esse sentimento, Senhor, de humildade em nossas vidas, saber, irmão, saber, Senhor, que eu não sou melhor que o meu irmão, saber, Senhor, que não sou mais que ninguém, eu estou também debaixo da Tua graça, eu estou também debaixo da Tua mão. Pai poderoso, em nome de Jesus, Senhor, ajuda a Tua igreja, meu Pai, ajuda os Teus filhos, assim nós te pedimos e agradecemos. Amém, amém.